Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria conversar com você sobre prosperidade. Prosperidade é algo que todo mundo está procurando. Quem não quer ser próspero? Mas o que de fato significa prosperidade? Esses dias eu estava ouvindo um podcast com um judeu e ele estava falando sobre o que significa a prosperidade para o judaísmo. E aquilo me chamou tanto a atenção que eu comecei a ter um olhar diferente para a minha própria realidade, para a minha própria vida. E ele trabalhou em cima do texto de José, lá que está lá em Gênesis, a partir de Gênesis 37, vai contando a história de José do Egito, para que você entenda de quem eu estou falando. E você vai vendo no decorrer da história como a prosperidade foi acontecendo na vida de José, de que maneira ela é vista, por exemplo, para um judeu. O que me ajudou a perceber a maneira como Deus entende a prosperidade e de que modo, de fato, Ele quer nos abençoar com prosperidade. E o texto mostra José, o filho preferido do seu pai, mas que em determinado momento, por causa dos ciúmes, da inveja dos irmãos, ele é jogado num poço. Ele é jogado num poço, os irmãos contam a história para o pai de que um animal o havia devorado, levam a roupa dele ensanguentada para o pai e fica essa mentira como sendo a verdade. José está lá no poço e a história de José então começa a ser narrada. A palavra diz que José então é tirado do poço e é vendido para ismaelitas e eles levam ele para o Egito. A saída de José do poço para ser vendido para o judeu já é uma prosperidade. Dali, ele é vendido para a casa de Potifar, e passa a morar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele então é colocado como aquele que administra todas as coisas naquele lugar. Então, ele é promovido de alguém que estava no poço para alguém que é vendido como escravo, para alguém que é administrador de uma casa. Ele passou por um processo de prosperidade. Só que aí acontece toda uma trama naquela casa e por causa de uma mentira, ele então é colocado na prisão. Quando ele vai para a prisão, ele se torna o responsável pela prisão. Então, mesmo estando como prisioneiro, por ter sido colocado numa posição de destaque ali, então eles entendem que José continuou prosperando. Ele continuou sendo uma pessoa vista como próspera para um judeu. E dali, do cárcere, como administrador daquele lugar, ele é levado como governador do Egito. No Egito, sendo governador ali, ele de fato prospera financeiramente. Mas você entende que durante todo o processo da vida dele, a prosperidade estava presente, porque ele continuou avançando. Para o judeu, prosperidade é avanço. E eu queria trabalhar isso conosco nessa semana, nesse dia, sentados aqui à mesa com Jesus. De que maneira você vê e aguarda a prosperidade na sua vida? A gratidão, a gratidão, ela é algo extraordinário. A gratidão nos faz olhar para nós mesmos, entendendo a nossa identidade de filhos e a identidade de Deus de Pai, e então trabalhar as situações da nossa vida numa outra perspectiva, entendendo que Deus é bom, Deus é amoroso, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e o que eu estou passando pode ser convertido em algo bom, se for algo ruim, porque Deus que me ama, que me chama de filha, tem cuidado da minha vida. Prosperidade é avanço e a gratidão, ela está imbuída nesse processo de prosperidade, porque quando nós entendemos que aquilo que nós temos aqui e aquilo que nós estamos conquistando já é prosperidade, ainda que a gente não tenha uma conta bancária gorda, um carro do ano, um celular de última geração, ou até mesmo que a gente não prospere o suficiente para conquistar coisas
que nós gostaríamos e sonharíamos que nem são supérfluas, são necessárias, ainda que isso ainda não esteja acontecendo, se nós estamos avançando, se nós estamos caminhando em direção à realização dos propósitos de Deus nas nossas vidas, à realização dos nossos sonhos, dos sonhos de Deus para nós, então nós estamos prosperando. Isso fez algo extraordinário na minha mente, porque eu passei a olhar para a minha realidade, eu fiz uma retrospectiva de onde eu estava e aonde eu estou hoje, e eu percebi que eu tenho prosperado, porque eu estou avançando, eu não parei em nenhum momento eu fui limitada pelas minhas crenças, pelos meus medos, eu sempre consegui, com a ajuda do Senhor, vencer e avançar. E o convite de Jesus para nós nessa semana é que nós olhemos para a nossa vida com um olhar diferenciado, entendendo que a prosperidade de Deus para nós é essa prosperidade muito ampla e que envolve o avanço. Se você não estagnou, se o medo não te paralisou, se as suas crenças limitantes não fizeram você parar onde você está, então se você está avançando, você está prosperando. E você precisa entender, e eu preciso entender, que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele nos ama profundamente. Então, o convite de Jesus para nós aqui nessa semana, nós possamos avançar, possamos prosperar, possamos olhar para a nossa realidade, sermos gratos por aquilo que alcançamos até aqui e por aquilo que nós vamos alcançar, porque continuamos caminhando. Quando o povo de Deus estava parado diante do Mar Vermelho, Deus deu um comando para Moisés: diga ao povo que marche. Eu sinto que o Senhor está dizendo para nós a mesma coisa nessa semana. Diga ao povo que marche. Vamos marchar, vamos prosperar. Deus está no controle. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Muitas vezes o medo, a dúvida, as necessidades fazem com que nós olhemos para a nossa situação e achemos que a gente não prospera, que a gente não vence na vida, que a gente não alcança nada, porque nós estamos olhando pelo ângulo errado. Nos ajuda a ajustar a lente, a ajustar o foco, a ajustar a visão, para perceber a prosperidade do Senhor nas nossas vidas e continuarmos avançando, prosperando naquilo que o Senhor tem nos chamado e naquilo que o Senhor tem nos vocacionado. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que seja uma semana abençoada. Que possamos perceber a prosperidade de Deus em nós e através de nós. Nós nos vemos semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Tchau, tchau.